Olá, sejam bem-vindos. Esse é o canal Tudo é Atração. E hoje vamos falar sobre a descoberta de um humilde técnico de rádios que chocou a comunidade científica. José Silva descobriu que a humanidade está operando na frequência errada. Passamos a vida em beta, o estado de estresse e sobrevivência. Mas existe uma frequência específica, um ponto doce no seu cérebro, onde a intuição, a cura e a manifestação acontecem sem esforço. Hoje, você vai aprender o lendário método Silva para acessar o estado alfa e ligar o Wi-Fi da sua mente com a inteligência infinita. Para entender o método, você precisa entender como o seu cérebro funciona. José Silva não era psicólogo, ele consertava rádios. Ele sabia que para um rádio pegar uma estação distante, ele precisava reduzir a resistência, impedância dos circuitos. Ele aplicou isso ao cérebro humano. O seu cérebro emite eletricidade em 4 ritmos principais. 1. Beta, 14-21 ciclos segundos. É onde você está agora. Acordado, alerta, estressado, focado no mundo físico. É o modo sobrevivência. 2. Alfa, 7-14 ciclos segundos. É o estado de relaxamento leve, como quando você está sonhando acordado. É o modo criação. 3. Teta, 4-7 ciclos em segundos. Sono profundo e hipnose. 4. Delta, sono inconsciente. O problema da maioria das pessoas é que elas tentam usar a lei da atração em beta. Em beta, a barreira entre o consciente e o subconsciente é sólida. Você faz afirmações, mas elas batem no muro e voltam. José Silva descobriu que se você baixar a sua frequência para alfa, a barreira desaparece. Em alfa, você usa o cérebro com o mínimo de energia e o máximo de impacto. É a frequência dos gênios. Einstein e Mozart operavam em alfa enquanto estavam acordados. A primeira lição é: pare de fazer força. A força te mantém em beta. O poder mora no relaxamento. Como acessamos o estado alfa sem dormir? José Silva desenvolveu um protocolo de condicionamento simples. Você não precisa ser um monge budista meditando por 20 anos. Você só precisa aprender a contar. O exercício básico é: pela manhã, ao acordar, quando você já está naturalmente perto do alfa, feche os olhos e olhe levemente para cima, num ângulo de 20 graus. Essa posição dos olhos altera o padrão cerebral. Comece a contar de 100 a 1 lentamente. Visualize os números na sua mente enquanto diz. Ao chegar no 1, diga a si mesmo: estou cada vez melhor. No método Silva, esse treinamento dura 40 dias. 10 dias de 100 a 1, depois 50 a 1, 20 a 1, até chegar a 5 a 1. O objetivo final é a técnica de 3 a 1. Depois de treinado, você só precisará respirar fundo e visualizar o número 3 vezes, o número 2 vezes e o número 1 vezes. E bum, você está em alfa, focado, calmo e com acesso total ao subconsciente. E o que fazer lá? Você usa a tela mental. Imagine uma tela de cinema gigante flutuando a cerca de 2 metros à frente dos seus olhos, fechados. A regra de José Silva é clara. Nunca projete problemas na tela mental. Se você está em alfa, um estado de alta sugestionabilidade, e visualiza uma doença ou uma dívida, você está programando isso com força nuclear. Use a tela mental apenas para projetar a solução. Veja o resultado final. Torne a imagem brilhante, grande e colorida. Em alfa, a visualização não é apenas imaginação, é criação de realidade. Você está imprimindo o molde no éter. José Silva sabia que não podemos parar para meditar no meio de uma reunião tensa ou de uma prova difícil. Precisamos de um atalho para acessar o estado alfa de olhos abertos. Ele criou a técnica dos 3 dedos. É um mecanismo de ancoragem, semelhante à PNL. O processo é: entre em nível alfa, contagem regressiva, em casa.
Quando estiver profundo, junte as pontas do polegar, indicador e dedo médio de qualquer mão. Diga mentalmente: sempre que eu juntar estes 3 dedos, minha mente funcionará num nível mais profundo de consciência para resolver qualquer problema. Repita isso em várias sessões. O que acontece? O seu cérebro cria uma neuroassociação. No futuro, quando você estiver numa situação de estresse, ou tentando lembrar um nome, ou precisando de criatividade urgente, você apenas junta os 3 dedos. O seu cérebro reconhece o sinal físico e, instantaneamente, baixa a frequência para alfa, mantendo você alerta, beta, ao mesmo tempo. É como ligar o turbo do carro. Você acessa a intuição sob demanda. A outra técnica lendária é a técnica do copo d'água. Esta é usada para encontrar respostas ou soluções enquanto você dorme. Antes de dormir, encha um copo com água. Segure o copo com as 2 mãos. Feche os olhos e vire-os para cima, 20 graus. Beba metade da água e diga mentalmente: isso é tudo o que eu preciso fazer para encontrar a solução para o problema que tenho em mente. Coloque o copo na cabeceira, cubra-o e vá dormir. Pela manhã, ao acordar, beba o resto da água e repita a frase. Por que funciona? José Silva teorizava que a água age como um condutor de informação, mas o segredo real é a programação do sono. Você está dando uma tarefa específica para o seu subconsciente antes de desligar o consciente. Durante a noite, sua mente vai varrer os arquivos universais em busca da resposta. A solução virá num sonho, num insight logo ao acordar, ou numa coincidência durante o dia. Alguém fala algo, você lê algo. Quando a resposta vier, você saberá. É a técnica suprema para quem não sabe qual decisão tomar. Agora que você sabe entrar em alfa e pedir respostas, como você altera a realidade física? José Silva criou uma ferramenta específica para isso, chamada o espelho da mente. Esta técnica é diferente da tela mental simples, porque envolve uma troca de molduras. Entre em nível alfa. Visualize um espelho gigante na sua frente. Este espelho pode mudar a cor da moldura. 1. O problema. Moldura azul. Primeiro, visualize o espelho com uma moldura azul escuro. Dentro dele, veja o problema que você quer resolver, a dívida, a doença, o conflito. Veja, mas não se demore. É apenas para identificar o alvo. 2. A troca. Agora, mentalmente, apague a imagem do problema. Mova o espelho ligeiramente para a esquerda. 3. A solução. Moldura branca. Mude a cor da moldura para um branco brilhante. Dentro dessa moldura, veja a solução já acontecida. Veja-se sorrindo, com o dinheiro na mão ou saudável. O segredo do método Silva é: nunca mais volte para a moldura azul. Sempre que pensar nesse assunto no futuro, você só tem permissão para vê-lo na moldura branca. Se a sua mente tentar voltar para o problema, seu dever é trocar a moldura imediatamente. Isso treina o cérebro para deletar a imagem do problema e focar 100% da energia na criação da solução. Mas e durante o dia, quando estamos em beta e um pensamento negativo nos ataca? José Silva ensinou o comando de segurança. Cancelado, cancelado. Se você se pegar pensando, eu vou ficar doente ou não tenho dinheiro, pare imediatamente. Bata palmas ou estale os dedos para quebrar o padrão e diga em voz alta ou mentalmente: cancelado, cancelado. Imediatamente substitua por uma afirmação positiva. Diga: cancelado, eu sou saudável e forte. Segundo Silva, o subconsciente aceita a última ordem. Quando você diz cancelado, você está deletando a linha de código ruim antes que ela seja salva no disco rígido. É o botão de desfazer da mente humana. Use-o sem moderação. José Silva dizia: a mente é o construtor do corpo. Se você se corta, o corpo se cura sozinho. Mas em beta, estresse,
Esse processo é lento porque a energia está sendo gasta na tensão. Em alfa, a cura é acelerada em até 10 vezes. Uma das aplicações mais impressionantes é o controle da dor. No método Silva, ensina-se a anestesia de luva. Você entra em alfa e imagina que sua mão está mergulhada em um balde de água gelada. Sinta o frio, sinta a dormência. Transfira essa sensação de dormência para a área do corpo que dói. Milhares de alunos de Silva usaram isso para fazer cirurgias dentárias sem anestesia química. Para a cura de doenças, a técnica é a visualização corretiva. Entre em alfa. Vá para a sua tela mental. Veja a doença como uma mancha escura ou uma sombra. Não a odeie, apenas observe. Agora pegue um apagador imaginário e apague a doença. Imediatamente projete a imagem do órgão perfeito, brilhando, funcionando com vigor. Sinta a gratidão pela cura já realizada. José Silva ensinava que as células obedecem a imagens. Se você dá a imagem da doença, medo, elas adoecem. Se dá a imagem da perfeição, fé, elas se reorganizam. Você é o gerente da sua biologia. Você já se perguntou de onde os grandes gênios tiram suas ideias revolucionárias? José Silva descobriu que, em níveis profundos de alfa, a mente precisa de um espaço de trabalho para funcionar com eficiência máxima. Ele chamou isso de laboratório mental. Este não é um lugar físico, é uma construção na sua dimensão subjetiva. Para criar o seu, entre em alfa, contagem regressiva, e imagine que você está descendo uma escada para um nível ainda mais profundo. Lá embaixo, há uma porta. Abra a porta e construa o seu laboratório. Coloque uma mesa de trabalho, uma cadeira confortável, um relógio, um calendário e um arquivo infinito onde está todo o conhecimento da humanidade. Decore-o com luxo e conforto. Este é o seu santuário. Ninguém pode entrar aqui sem o seu convite. Quanto mais detalhes você colocar, cor das paredes, textura do tapete, mais real ele se torna para o seu subconsciente. Mas um laboratório precisa de cientistas. Aqui entra a parte mais mística do método, os conselheiros. José Silva instruía seus alunos a convocarem 2 assistentes, uma figura masculina e uma feminina. Eles podem ser figuras históricas, Einstein, Jesus, Cleópatra, parentes falecidos ou seres de luz que a sua imaginação criar. Não se preocupe se parece coisa de criança. Para a mente, esses conselheiros são arquétipos. Eles são a interface amigável entre você e a inteligência infinita. O conselheiro masculino representa a lógica e a ação. A conselheira feminina representa a intuição e a emoção. Sempre que você tiver um problema insolúvel no mundo físico, vá para o seu laboratório em alfa. Sente-se na cadeira, chame seus conselheiros, explique o problema para eles e pergunte: como resolvemos isso? A resposta virá. Pode vir como uma voz na sua cabeça, uma imagem na tela mental do laboratório ou uma sensação visceral de certeza. Milhares de alunos de Silva relataram receber diagnósticos precisos, soluções de engenharia e ideias de negócios multimilionárias através desses encontros imaginários. Você não está inventando a resposta, você está sintonizando a frequência onde a resposta já existe. José Silva não chamava ESP de percepção extrasensorial. Ele chamava de projeção sensorial efetiva. Ele acreditava que projetar a sua mente à distância é uma habilidade natural que atrofiamos. Em nível alfa, não existe tempo nem espaço. Você pode projetar a sua consciência para qualquer lugar. Uma das aplicações mais úteis disso é a comunicação subjetiva. Você tem um problema com alguém? Um chefe difícil, um filho rebelde, um cliente que não fecha negócio? Não tente resolver apenas falando no nível beta, físico, onde os egos estão armados. Resolva primeiro no nível alfa. A técnica é: entre no seu nível,
contagem regressiva. Visualize a pessoa na sua tela mental. Faça-a presente. Veja os detalhes do rosto dela. Agora, converse com ela mentalmente. Explique o seu ponto de vista. Diga o que você precisa dizer, mas com amor e calma. Diga: eu quero o melhor para nós dois. Vamos resolver isso. José Silva ensinava a terminar a visualização imaginando um abraço ou um aperto de mão selando o acordo. O que acontece? A sua mente subjetiva, subconsciente, entra em contato com a mente subjetiva da outra pessoa. Na próxima vez que vocês se encontrarem fisicamente, a pessoa estará estranhamente mais calma, mais receptiva, ou já terá mudado de ideia, sem saber por quê. Ela vai achar que foi ideia dela. Isso não é manipulação, é harmonização. A regra de ouro do método Silva é: só funciona se for para o bem de todos os envolvidos. Se você tentar usar isso para prejudicar alguém, a sua mente cria uma barreira automática e você sai do nível alfa instantaneamente. O sistema tem uma trava de segurança ética. Você também pode usar a projeção para escanear ambientes ou objetos. No treinamento avançado, os alunos aprendem a projetar a mente dentro de paredes para achar vazamentos, ou dentro de corpos para ver órgãos. Parece ficção científica, mas milhares de graduados do Silva fazem isso. O segredo é a imaginação. No começo, você acha que está imaginando, mas José Silva dizia: a imaginação é o primeiro passo da percepção. Quando você confia no que imagina em alfa, você descobre que, na verdade, está percebendo informações reais que os seus 5 sentidos físicos não conseguem captar. Você tem as técnicas, o copo d'água, o espelho, o laboratório, mas por que às vezes funciona e às vezes não? José Silva descobriu que existe uma equação mental que deve ser respeitada. Ele a chamou de DBE, Desire, Belief, Expectancy. Para qualquer evento se manifestar, 3 componentes devem estar presentes. 1. Desejo. Você deve querer de verdade. Não pode ser um seria legal ter. Tem que ser um desejo intenso. 2. Crença. Você deve acreditar que é possível acontecer. Se você quer voar batendo os braços, seu cérebro lógico bloqueia porque não acredita. 3. Expectativa. Este é o segredo. Você deve esperar que aconteça. Muitas pessoas têm desejo, querem muito, e crença. Sabem que Deus pode dar, mas não têm expectativa. Elas não esperam que aconteça hoje. Elas vivem na esperança, não na certeza. O método Silva treina a expectativa. Quando você programa no nível alfa, você deve sair de lá com a mesma sensação de quem acabou de pedir uma pizza. Você não deseja a pizza, você espera a pizza, você arruma a mesa. Essa confiança relaxada é o gatilho. E como saber se o que você está sentindo é intuição ou apenas medo, desejo? Isso se chama calibragem. José Silva ensinava que a intuição é um músculo. Você precisa treinar com pontos de referência. Comece pequeno. Tente adivinhar quem está ligando antes de olhar o celular. Tente adivinhar a hora antes de olhar o relógio. Quando você acertar, pare. Feche os olhos. Relembre exatamente qual foi a sensação que você teve antes de acertar. Foi uma imagem? Uma voz? Um arrepio? Grave essa sensação. Diga: é assim que a minha intuição parece. Quando você errar, faça o mesmo. Como foi a sensação do erro? Era ansiedade? Era lógica? Com o tempo, você cria um banco de dados interno. Você saberá diferenciar a voz do ego, que grita e teme, da voz da intuição, que é neutra, rápida e certa. Você não nasceu sem intuição. Você apenas esqueceu como reconhecer o sinal. O método Silva é o manual para reconfigurar a antena. Chegamos ao fim da nossa imersão no método Silva, mas este é apenas o começo da sua verdadeira vida mental. José Silva tinha uma visão.
Que o homem deixe de rastejar e comece a voar. Ele provou que a genialidade não é um dom genético reservado a poucos. A genialidade é uma frequência, é a habilidade de usar os dois hemisférios do cérebro, lógico e intuitivo, ao mesmo tempo. Quando você pratica o entrar em alfa diariamente, você não está apenas relaxando. Você está criando novas conexões neurais. Você está transformando o seu cérebro numa supermáquina. O objetivo final não é viver de olhos fechados meditando. O objetivo é viver com consciência dinâmica. É trazer a calma e a intuição do alfa para o caos do beta. É estar numa reunião de negócios estressante e com um simples toque de 3 dedos acessar a sabedoria do universo. É ter um problema de saúde e, em vez de pânico, acessar o seu médico interno para acelerar a cura. Adote o mantra oficial do Método Silva para a sua vida. Dia após dia, em todos os sentidos, estou ficando cada vez melhor, melhor e melhor. Repita isso. Não é apenas otimismo. É uma instrução de comando para o seu biocomputador. Você está dizendo às suas células para pararem de degenerar e começarem a regenerar. Você está dizendo à sua conta bancária para parar de encolher e começar a crescer. Pare de aceitar a realidade como algo fixo. Você tem o painel de controle, você tem o espelho da mente para trocar as imagens, você tem o copo d'água para achar respostas, você tem o botão cancelado para deletar vírus mentais. Nenhuma outra espécie no planeta tem esse poder, só você. Não deixe essa ferramenta enferrujar. A intuição é como um músculo. Se você não usa, atrofia. Se você usa, ela se torna mais precisa que qualquer radar. Faça o compromisso de reservar 15 minutos do seu dia para visitar o seu nível. Esses 15 minutos vão economizar anos de esforço, erros e tentativas frustradas. O mundo pertence a quem controla a própria mente. Até hoje, talvez a sua mente tenha controlado você. Agora, as chaves estão na sua mão. Sente-se na cadeira do piloto, ligue os motores e decole. Está feito. Assim é. E se esse conhecimento ressoou na sua alma e você deseja continuar desvendando os mistérios da mente e do universo, sua jornada não acaba aqui. Inscreva-se no canal e ative as notificações para garantir seu lugar nas próximas aulas. Deixe seu like como um sinal de que você recebeu e compreendeu essa sabedoria. Nos vemos na próxima iniciação.